As lanternas apareceram de todos os lados ao mesmo tempo. Eu estava em patrulha de reconhecimento, sozinho, num vale que achei que estava vazio. Não estava. Contei 6 lanternas. Depois parei de contar. Joguei o rifle no chão, levantei as mãos. No batalhão, quando amanheceu e eu não voltei, me deram como perdido. Estavam certos. Mas o que ninguém sabia era que nas próximas 48 horas, dentro de um posto alemão, fingindo ser apenas um prisioneiro assustado, eu estava memorizando tudo que via. Me levaram para um casarão italiano que os alemães haviam transformado em posto de retaguarda. A primeira coisa que aprendi foi: parecer inofensivo é uma habilidade. Você precisa praticar. Abaixei os ombros. Olhei para o chão. Respondi às perguntas com voz trêmula. Não era difícil tremer. Estava com frio e com medo de verdade. Mas aprendi a controlar o tremor para parecer assustado sem parecer perigoso. Um soldado perigoso fica em silêncio e observa. Um soldado inofensivo chora e pede água. Pedi água 3 vezes naquela primeira noite. O interrogatório aconteceu na manhã seguinte. Um oficial que falava espanhol com sotaque alemão me perguntou sobre posições, efetivos, planos. Respondi com nome, patente e número de matrícula, o mínimo que a Convenção de Genebra exigia. Nada além disso. Mas enquanto respondia, enquanto fingia não entender as perguntas, meus olhos não paravam. Havia um mapa na parede atrás do oficial, com marcações. 3 posições em vermelho, uma seta apontando na direção do nosso batalhão. Memorizei tudo. Aquele posto era um caos organizado. Soldados entrando e saindo, ordens sendo dadas em voz alta. Mapas sendo consultados na minha frente como se eu não existisse. Afinal, eu era apenas um prisioneiro assustado esperando transferência. Não entendia alemão. Mas entendia gestos, entendia movimentação de tropas, entendia quando alguém apontava para um mapa e depois para uma direção. Cada detalhe foi arquivado. Horários, números, direções, o tipo de equipamento que eu via sendo movimentado pela janela. Nas 48 horas que passei naquele posto, aprendi mais sobre os planos alemães do que qualquer patrulha de reconhecimento poderia descobrir. Na segunda noite, passei horas calculando. A janela do cômodo onde estava não tinha grade. O guarda mais próximo ficava a uns 20 metros e fazia rondas irregulares. Aprendi o padrão observando nas noites anteriores. A neve amorteceria o som dos passos. Havia uma linha de árvores a uns 50 metros. Se chegasse até lá, tinha chance. Às 3 da manhã, quando o guarda tinha acabado de fazer a ronda, abri a janela. 50 metros. Os mais longos da minha vida não corri. Rastejei. Centímetro por centímetro na neve, com o rosto colado no chão, movendo os cotovelos devagar o suficiente para não fazer barulho. 10 metros. 20 metros. Em algum ponto, ouvi o guarda se mexer. Fiquei imóvel. 30 segundos. 1 minuto. O guarda não havia me visto. Voltou para a posição dele. Continuei rastejando. Cheguei às árvores antes do amanhecer. A partir daí, me orientei pelas estrelas. Aprendi isso com meu pai quando criança, caçando de madrugada no interior. Nunca imaginei que ia usar essa habilidade fugindo de um posto alemão na Itália. Caminhei por horas, evitando estradas, contornando posições que eu mesmo havia mapeado mentalmente durante o cativeiro. Com o amanhecer, avistei a bandeira brasileira. Os sentinelas quase atiraram em mim. Ninguém esperava me ver de volta. Assim que cheguei ao posto de comando, comecei a falar. O mapa na parede do interrogatório. 3 posições marcadas em vermelho, seta apontando para o nosso setor. Um ataque planejado para 2 dias depois, com força de mais de 200 homens, vindo de 2 direções simultâneas. Os oficiais se olharam. O comandante me perguntou se eu tinha certeza. Disse que sim. Tínhamos menos de 48 horas para nos preparar. O batalhão passou as 48 horas seguintes se reposicionando silenciosamente. Metralhadoras movidas para cobrir exatamente as 2 direções que eu havia indicado. Artilharia pedida com antecedência. Na noite do ataque, os alemães avançaram exatamente como eu havia descrito, pelas 2 direções, no horário que eu havia indicado, e encontraram o batalhão esperando. O ataque foi repelido. O batalhão não perdeu um único homem naquela noite. Os alemães nunca entenderam por que aquele ataque falhou. Planejaram com cuidado. Escolheram os ângulos certos. Calcularam a força necessária. Por qualquer lógica militar, deveria ter funcionado. O que eles não calcularam foi que o prisioneiro assustado que havia pedido água 3 vezes na primeira noite estava memorizando cada detalhe do posto deles.
Às vezes penso no oficial alemão que me interrogou. Se ele algum dia entendeu o que aconteceu. Se ele percebeu que aquele soldado brasileiro que mal conseguia responder às perguntas havia saído dali com mais informações do que qualquer espião treinado. Os alemães me capturaram pensando que haviam tirado um peão do tabuleiro. Eu voltei e virei o tabuleiro. Esse canal existe para contar as histórias que não aparecem nos livros. De homens comuns que encontraram saídas impossíveis em situações impossíveis. Se essa história te tocou, compartilha. Inscreva-se. Ativa o sino. A próxima história vem aí.